Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Hoje, dia 27 de maio de 2025, terça-feira. Agora são aproximadamente 11h38 da noite. A gente vai começar pelo calendário econômico. Tivemos aí o retorno dos trabalhos em vista do feriado no dia de ontem. Saiu para nós a confiança do consumidor referente ao mês de maio. O resultado veio bastante acima da projeção. Acabou pegando bastante gente de surpresa aí. Os principais economistas e analistas não estavam esperando aí esse resultado formidável. Tivemos também, pessoal, o aceno aí de Donald Trump em relação às negociações com o Reino Unido. Ao que parece, haverá um alívio nessa guerra tarifária, postergando aí o início das novas tarifas posteriormente para o mês de julho. Então a gente tem bastante chão aí até que ambos os dois blocos consigam entrar em consenso. Diante desse alívio aí nas tensões comerciais e com os dados de confiança melhores do que esperado, tivemos as três principais bolsas todas operando aí em forte alta, trazendo bastante aptidão por risco aí por parte de investidores institucionais. Um dia bastante positivo em vista de que pegou muita gente de surpresa em relação aí aos dados em relação à confiança, além do recuo ou alívio por parte aí dos Estados Unidos em relação ao Reino Unido. Beleza, pessoal? Tivemos aí isso de mais relevante no cenário hoje. Bitcoin, neste momento aqui para nós, preço a mercado US$ 108.800, tá? No diário tivemos um recuo de aproximadamente 0,44. Vamos dar uma olhadinha para ver o que rolou ontem, após a análise e as perspectivas já para o final do dia de hoje, pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente, diante desse cenário aí que foi compartilhado com vocês no dia de hoje, evidentemente acabou respingando aqui no Bitcoin. Tivemos, assim, uma tentativa dos compradores aí de induzir outros players a continuarem a agressão, né? Mas de fato a gente percebe que houve um respeito mútuo aqui na nossa resistência, né, pessoal? Ou seja, houve aí a recusa de preço, né? Tivemos fechamento de um candlestick acima aqui da resistência, posteriormente abaixo, inclusive com volume vendedor, né, superando esse candlestick que teve abertura às 9 da noite. Então, basicamente se mantém, né, o que foi analisado no dia de ontem. É óbvio que alguns resultados, algumas notícias externas impactam diretamente aqui o ativo, ou até mesmo o mercado cripto em geral. E as pessoas precisam estar cientes disso. Infelizmente, nesse quesito a gente não consegue, né, antecipar, nós não temos informações privilegiadas, né, assim como outros grupos possuem, mas a gente vai analisando, né, somente pelo gráfico e óbvio que podem ter aí movimentações atípicas justamente, né, por ser um movimento considerado comum, né, pessoal? Basicamente, vejo a possibilidade de dois cenários, né, pela busca aqui da nossa resistência, a questão da manipulação mesmo, né, dos compradores tentarem gerar liquidez para posteriormente desovar os lotes a mercado, né, que é o que vem acontecendo aí já a partir da 1 da tarde, ou até mesmo a questão de operadores que buscam, né, lucro operando aí day trade, enfim, operações corriqueiras que geralmente tendem a ser mais rápidas e evidentemente aproveitam esse oba-oba, né, que acaba
rodeando aí todo o mercado em si. Então, pessoal, basicamente o cenário se mantém diante do que foi a análise de ontem. Ainda vejo uma perspectiva grande da gente buscar a proximidade aí dos 106, né, e 300 aproximadamente, fazendo alusão a esses fundos descendentes, tá? Acredito que a gente possa ter sim um pullback próximo aqui na marcação, inclusive até mesmo, né, na região de máxima desse candlestick aqui de ontem. Também podemos ter aí uma eventual retração, mas, né, pelo cenário aí, né, a estrutura de preço que vem sendo delineada, mantenho minha posição e as marcações devem ser acompanhadas de forma contínua, tá, pessoal? Acho que houve pouca alteração de ontem para hoje. É óbvio que essas notícias acabam, né, trazendo aí maior aptidão por risco, né, por parte desses institucionais e, ao que parece, né, mesmo com um dia bastante positivo, né, quando a gente analisa aí o resultado das três principais bolsas, o Bitcoin, né, teve aí um dia de recuo, até mesmo abrindo em alta, né, pessoal? Já pela manhã tivemos ele operando aí com ganhos de mais de 1%, mas ao longo do dia foi devolvendo e seguindo, né, mais ou menos a estrutura de preço que foi compartilhada aqui com vocês e sem muitas alterações, né, digamos. Então tivemos aí S&P subindo 2,05, Dow Jones alta de 1,78 e Nasdaq alta de 2,47. Então reflete muito o que foi analisado aí no dia de ontem, né, pessoal? A gente percebe o mercado mais lateralizado, né, ou até mesmo criando aí uma estrutura descendente. A gente pode analisar topos descendentes, ou até mesmo fundos, e mantenho aí a estratégia, a expectativa de buscarmos níveis inferiores, pelo menos por enquanto, né, ou até que apareça aí alguma evidência, alguma condicionante que seja relevante que possa alterar esse cenário que estamos passando aqui na análise de hoje, tá, pessoal? Então, poucas alterações no dia de hoje. Evidentemente, podemos de antemão fazer aí algumas atualizações aqui na marcação. Atualização desses topos, por exemplo, a gente pode subir mais um pouquinho, fazendo a correção e basicamente a gente tem a manutenção do cenário e precisamos de fato de, né, condicionantes, evidências positivas para que, né, altere aí essa estrutura e que possamos, né, continuar a guinada por níveis superiores de preço, né, inclusive renovando a máxima histórica. Então o trabalho aqui ele é por partes, a gente vai fazer um pouquinho de cada vez. Ainda tem um pouco de ceticismo aí em relação, né, à busca, pelo menos por enquanto, lá para a região do topo histórico ou até mesmo acima, né? Acredito que tenhamos aí uma retração e vamos analisar, né, pessoal, toda essa questão aqui do que foi passado para vocês, né? Os nossos suportes também devem ser utilizados e acompanhados em tempo real, evidentemente, né, com a aproximação do preço. E basicamente é isso. A gente não tem muito mais o que passar para vocês. Foi um dia tecnicamente mais atípico, né? Acabou pegando aí bastante gente de surpresa, né, com esses dados que foram compartilhados aí no calendário, né? Além do recuo em relação às tarifas, né? Então é importante você estar atento também a essas informações que tudo reflete aqui, né? Assim como, né, nas principais bolsas lá nos Estados Unidos ou até mesmo, né, em outros países. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos manter aqui o cenário, a estrutura, pouca alteração, evidentemente. E vamos dar uma olhadinha no livro aqui para a gente ver se encontramos algo
muito diferente, que seja interessante compartilhamento. Ó, pessoal, pelo lado dos vendedores, um livro totalmente diluído. Maior parte dos lotes lá no topo histórico, uma barreirinha aí de 11,6 milhões de dólares. Então, totalmente pulverizado pelos compradores. O mesmo esquema, a gente vai ter uma maior acumulação de lotes, região dos 107 mil, quase 8 milhões e meio de dólares posicionados. Região dos 106, quase 9 milhões de dólares posicionados. E região dos 105 mil, quase 13 milhões de dólares posicionados. Então, basicamente, temos aí uma leve acumulação de lotes no range dos 107 aos 105 mil dólares. É válido salientar essas informações que a gente já imagina aí o real motivo, né, pessoal? Região do 107, proximidade aqui do nosso suporte. A gente já tem uma expectativa aí de uma eventual retração. Região do 106, basicamente região próxima, fazendo alusão a esses fundos descendentes. E região do 105, a gente tem aí uma certa proximidade do nosso suporte secundário diagonal, ou até mesmo quando a gente analisa aqui a média de 20 períodos no diário, também temos, né, a aproximação um pouquinho mais distante. Aqui está marcando para nós 105.800 aproximadamente, mas temos aí também a proximidade aqui do nosso suporte. Evidentemente, a gente pode ter aí uma eventual reação dos compradores, e é óbvio, né, que concretizando a gente vai analisar volume, formação de candlestick, tudo isso é importante para sabermos, né, se o mercado bate e dar continuidade, ou se é que teremos aí de fato, né, o rompimento e a busca por níveis inferiores. Então tudo é relativo, a gente precisa aguardar para colher aí essas evidências, mas faz um pouquinho de sentido a acumulação desses lotes aí pelo lado dos compradores, em vista do que estamos utilizando aqui, né, de marcação de referência no gráfico para vocês. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Vamos todos acompanhar juntamente. Hoje foi um dia bastante interessante, pegou muita gente de surpresa, mas acho que a essência do que foi passado no dia de ontem, né, se mantém. Caso contrário, o Bitcoin teria, né, pessoal, estourado também no dia de hoje, acompanhando, né, as três principais bolsas. E quando a gente analisa no diário, né, tivemos aí um leve recuo, mas seguindo, né, o nosso raciocínio, né, seguindo aí o que foi mais ou menos delineado para vocês em relação à estrutura, princípios e fundamentos e etc. Fechado? Então é isso, eu agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, seja aqui no YouTube, no X, no Quai, no TikTok. Muito importante o seu apoio para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Beleza? Então uma boa noite para você, um grande abraço e a gente retorna amanhã.